Cinderela matando pessoas. É possível imaginar uma coisa dessas? Se você acompanha o Guia de Terror aqui e tá de olho nas estreias dos últimos 6 meses aí, há um ano no cinema, você sabe que é possível e já aconteceu duas vezes. Dois filmes, dois lançamentos da A2 Filmes chegaram para agitar esse mercado dos contos de fada, da fantasia, que ganha um twist aí mais violento, digamos assim. Então, se você quer saber mais sobre A Vingança de Cinderela, continua por aqui que eu vou conversar com você sobre isso daqui a pouquinho. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Guia de Terror. Eu sou o André, editor, apresentador e criador desse espaço aqui que está desde 2008 no ar, com conteúdos em texto, para você poder acompanhar fichas e sinopses de filmes lançados no Brasil. Mais de 1.500 filmes cadastrados lá e mais outros tantos mais para ser colocados ainda. Então é um trabalho que a gente vai fazer juntos aí por um bom tempo, mas o podcast Entre Idas e Vindas aí está chegando em mais uma nova temporada. E agora falando sobre um filme que chegou essa semana no começo de abril ao streaming para locação digital chamado A Vingança de Cinderela, Cinderella's Revenge. Pois é, não confunda esse filme com A Maldição de Cinderela, tá? Que é um outro título que tem um conteúdo à parte feito para ele, mas ele faz parte dessa dupla de lançamentos baseados no conto da Cinderela, mas com esse viés de terror, de susto, de demônios e mortes, essas coisas, slashers mesmo que a A2 Filmes trouxe para o Brasil no ano passado no cinema e que agora começam a chegar no streaming para quem tem, é, claro, TV, essas coisas para alugar, né? O Prime Video também. Então chegou para locação digital, tanto A Maldição de Cinderela quanto A Vingança de Cinderela estão disponíveis. E o objeto de conversa hoje é A Vingança de Cinderela, que é um filme muito interessante, muito agitado e melhor do que você poderia esperar que fosse um filme considerado trash por muita gente, mas que aqui, em A Vingança de Cinderela, acaba entregando um entretenimento para quem é fã de terror, obviamente, né? Bastante digno. Então vamos para a conversa agora. Falando sobre A Vingança de Cinderela, Cinderella's Revenge, ele está disponível para quem quiser assistir para alugar, né, para locação digital, no Claro TV, no Prime Video, no YouTube, no Vivo Play, no Microsoft e na Apple TV Plus. E esse filme, ele tem como, acho que maior chamariz, não só, né, falando obviamente da história de ser Cinderela, transformada nessa questão do terror, né? Posto nessa moda que nós temos hoje em dia, né? Que trouxe outros personagens famosos de desenhos animados e de contos de fada para esse mundo do terror, do slasher. Aqui na Cinderela, na Vingança de Cinderela, a gente tem a atriz Natasha Henstridge, que quem é fã de terror já lembra dela de cara na sequência, né? Na franquia de filmes A Experiência. Nos anos 90 começo dos anos 2000. Natasha Henstridge também fez Fantasmas de Marte do John Carpenter no começo dos anos 2000. Então ela é uma figura que quem gosta de terror, ficção científica, é mais familiarizada, uma mulher muito bonita, mas que já tem lá acima dos seus 50 anos, e ela cai como uma luva aqui, porque ela tem o carisma, sabe? Ela é uma, além de ser uma pessoa, uma mulher bonita, independente da idade que ela esteja hoje, ela traz um carisma pro personagem que ela interpreta, que é a fada madrinha. E a história basicamente é a mesma do conto de fadas. A Cinderela tem o pai dela que morre, né? E a gente já sabe de cara que quem matou foi um cara amando da esposa atual dele. A mãe da Cinderela falece e o pai se casa com essa madrasta, essa mulher. Essa mulher coloca a Cinderela depois da morte do pai para trabalhar como empregada e maltrata ela. E aqui no filme, nesse caso especificamente do filme, a Cinderela é interpretada pela atriz Lauren Sterk. E eu não tenho muita referência dela porque ela não tem muitos filmes de destaque no Brasil para a gente comentar sobre ela, mas saiba que ela também é uma moça muito bonita e muito feita, assim, muito conectada com o papel que ela interpreta. Ela transita ali da menina feliz, depois para a menina sofrida, torturada, e depois
pra vingança, né, que ela vai executar. Mas a gente vai chegar lá. Não tem spoiler, porque a gente sabe que a história da Cinderela é essa. Cinderela tem a família dela, a mãe dela morre, o pai dela se casa de novo com outra mulher, o pai dela morre e a Cinderela vira empregada da madrasta e das filhas dessa madrasta. Aqui no caso, a gente já sabe de cara que foi uma morte encomendada, ele é assassinado mesmo, a gente vê ele sendo morto, é um slasher mesmo, a gente vê o cara lá, indo lá e fazendo a festa lá com o cara, muito sangue e tal. O tempo passa e a gente vê as filhas da madrasta batendo literalmente na Cinderela. Ela é agredida, ela é açoitada, ela é posta para trabalhar nas piores condições possíveis e vive na esperança de que ela vai conseguir uma vida melhor um dia e sofrendo pela perda do pai. Então você percebe que a gente tem nada de novo aqui nesse ponto, além de uma dose de violência acima, né, num tom muito mais do terror do que de qualquer outro tipo de fantasia. E aí começa a acontecer a história de fato. O príncipe chega, ele anuncia que vai ter a festa, a, a, a família recebe um convite, porque eles têm lá um lote de terra, eles têm um título de nobreza e tal, e eles são convidados. O príncipe se encanta com a Cinderela e pede que ela esteja no baile. Só que as filhas da madrasta, elas são mulheres que seduzem o príncipe e conversam com ele que ela é assim, que ela não gosta dele, que ela acha que ele é idiota, tal. Enfim, elas fazem a cabeça do príncipe para que eles juntos preguem uma peça nela. Então, a Cinderela fica desesperada porque ela não, a madrasta não deixa ela ir ao baile. Ela corre para a floresta e tromba com quem? Com a fada madrinha, que diz para ela que ela tem alguma conta a acertar com a madrasta e a família dela, né? Ela, no início, sendo uma pessoa muito boa, muito boazinha, ela não quer saber disso, ela não quer entrar nesse mérito de se vingar. E aí, ela vai, sabendo que tem a opção da vingança, ela pega o desejo que ela ganhou de presente da fada madrinha e ela decide ir para a festa. Então, ela vai toda bonita, ela consegue, tudo aquilo que a gente sabe do conto acontece. Ela vai lá para a festa, ela chega lá e ela é humilhada pelo príncipe na frente de todo mundo. Ela sai correndo e aí ela novamente tromba com a fada madrinha que fala: Eu te disse, né? E que tal se agora a gente fizesse aquilo que eu tinha te pedido no começo, né? A gente fosse atrás de justiça. E a justiça vem no convencimento da fada para que a Cinderela coloque uma máscara. E essa máscara é uma máscara que vai possuir a Cinderela e vai transformar ela numa coisa demoníaca, uma assassina brutal. E é isso que acontece. No fim das contas, ela acaba cedendo ao desejo de vingança e ela pega essa máscara. E aí, daqui pra frente, eu vou deixar pra vocês verem o filme, óbvio. Não vou entrar em detalhes, porque assim, spoiler da história de Cinderela não tem como não existir, porque todo mundo conhece a história. Porém, desse ponto aqui em que a Cinderela ela é escorraçada, humilhada e ela decide se vingar, tudo que eu contar daqui pra frente, além do que eu contei da máscara, que a máscara é um ponto-chave que a gente desde o começo já sabe que ela existe, vai ser spoiler. Então eu vou parar aqui na história e vou dizer pra vocês que é um filme muito legal, assim, pra quem gosta de slasher, pra quem gosta de adaptações e gostam de comédias de terror. Porque o filme, ele tem uma série de chacotas que ele faz com os personagens. Ele tem uma série de humor. Obviamente, muita gente vai achar de mau gosto porque fala da violência e tal. Mas ele consegue ter um tom que a Natasha Henstridge e a Lauren Sterk conseguem juntas ali dar. E o fruto disso é do diretor, né? Acho que o diretor, o Andy Edwards, ele fez um bom trabalho conduzindo a história para chegar nesse ponto, né? E o Andy Edwards, ele não é um cara que tem muita fama aqui no Brasil, porque ele não é um diretor super famoso, mas ele tem 15 filmes já no currículo dele como diretor. Entre eles, além da Vingança de Cinderela, ele tem uns filmes de vampiro, história de terror ambientadas na Inglaterra. Esse filme é britânico, tá? Pra vocês saberem. Ele tem filme de zumbi.
Nenhum desses filmes, eu tô consultando aqui do lado para vocês saberem a lista de filmes que ele faz, que ele fez, na verdade, né? E ele tem aqui desde 2010 muitos filmes de uma série de curtas chamada House Party of the Dead, por exemplo, Festa, né? A Festa dos Mortos. Ele tem um filme chamado Ibiza Undead, que ele provavelmente fez no mesmo num estilo de terror também com um certo humor. Ele tem um outro filme chamado Graphic Desires, que ele saiu no Brasil esse filme pela A2 Filmes também, que eu vou pesquisar sobre isso, mas ele não é terror, ele é um thriller erótico. Então ele tem uma pegada diferente. Mas você percebe que o Andy Edwards, ele transita ali por vários gêneros e ele consegue compilar isso porque a Cinderela, a Vingança da Cinderela, ele tem uma pitada de humor, uma pitada de fantasia, uma pitada de, por que não, um certo erotismo ali na história, dando uma erotizada sim nos personagens, porque tem cenas mais picantes assim, não nudez, nudez não tem, mas tem cenas mais assim de intimidade. E violência, óbvio, porque é um filme de terror, né? E assim, só a última referência do Andy Edwards, ele fez um filme chamado Rumpelstiltskin, que é um dos duendes, né? Aquele que ele não pode falar o próprio nome, que ainda não saiu no Brasil, eu não sei se tem ainda distribuidora para esse filme, mas você percebe que o cara tá numa tendência também de entrar nesse nicho das adaptações de contos de fada. O roteiro do filme é de um cara chamado Tom Joliffe. E ele também tem essa mesma história de escrever filmes de terror B, filmes de terror mais, como eu vou dizer, meio trash, né? Tem um filme que saiu aqui no Brasil há pouco tempo, chamado Sky Monster, que eu não sei o nome dele em português, mas ele está disponível no Prime Video também, que também é o roteiro do, do mesmo roteirista aqui, do Tom Joliffe. E a história, ela, obviamente, ela não é feita para ser uma história bem construída, amarrada, mas ela tem um jogo que ela te conduz para que você entenda o que está acontecendo. Então você tem lá no começo a violência contra o pai, a violência contra a filha, e isso explode numa violência com um detalhe sobrenatural lá na frente. Então a história, ela é bem contada. Ah, é um filme trash? É. É um filme de terror absurdo? É. E mexe com a nossa imaginação, porque a Cinderela fez parte da vida de todos nós, né? Fez parte da vida dos meus pais, fez parte da minha vida e faz parte da vida da minha filha. Então a gente tem aqui uma história que é atemporal, na verdade, né? E não dizendo que é boa ou ruim, tá bom? Porque, né, essas histórias refletem a época que elas são feitas, elas são construídas. Então, obviamente que tem um monte de coisa lá que hoje em dia seria estranho a gente ver de uma forma crua como foi na época que foi, pelo menos, conhecida a Cinderela. Mas o filme, ele faz jus a isso, ele faz jus, ele traz pra gente uma perspectiva focada no que ele quer entregar. O que que ele quer entregar? Algumas risadas, uma distorção da história original para uma versão abusiva de terror, tal, violenta, e boas cenas, cenas interessantes que você. Aí vem a parte, né? Ai, como vocês são doentes, né? Que vocês gostam de ver violência. É verdade, sinto muito, né? E se você tá aqui comigo me ouvindo até agora, é porque você também gosta, então tamo junto, ó. Bate aqui no soquinho, pá. Porque é isso, né? A gente tá nessa história juntos e Cinderela, né? Aqui nessa versão, A Vingança de Cinderela, na minha opinião, humilde opinião, é um filme divertido, um filme que vale a pena. Eu vi no cinema na época que foi lançado. E parei agora para gravar esse vídeo para vocês para falar sobre ele chegando para locação digital. E logo mais eu vou falar sobre o outro filme, A Maldição de Cinderela, para a gente poder comparar depois os dois, tá? E bom, é isso. O que eu tinha para falar para vocês é isso. Então, se você quiser assistir A Vingança de Cinderela, hoje ele está disponível para locação digital. O preço deve estar em torno de R$ 15 para você ficar por 2 dias com o link disponível. E você pode alugar ele no Prime Video, no Claro TV+, na Microsoft, na Apple TV+, no Vivo Play e no YouTube. Tudo bem? Então você tem essas opções todas para você assistir. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, enfim, não importa a plataforma em que você esteja consumindo, seja de áudio ou de vídeo, me dê uma ajuda, compartilha se você gostou.
Se você discorda de mim, se você não concorda com o que eu disse, comenta. Seja educado, por favor, educada, porque eu tento ser o máximo possível nas respostas também, quando eu interajo com vocês. E diga o que você gostaria de ver aqui também, porque eu tenho planos aqui de em breve trazer mais conteúdos e um pouco, algumas coisas mais diferentes, inclusive programas, para falar sobre diretores, sobre trilha sonora, sobre seriados, que é uma coisa que eu falo menos aqui, sobre livros. Inclusive, eu li um livro muito bom do Nosferatu que eu gostaria de trazer para comentar. Então, me tragam feedback para que eu possa melhorar e também trazer coisas que vocês gostem aqui. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço a presença de todos aqui. Os links para vocês me acompanharem nas redes sociais está aqui embaixo na descrição desse conteúdo. E a gente se vê, espero eu, né? E se encontre novamente no próximo conteúdo aqui no próximo vídeo. Tchau.